Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, sócia fundadora da Capper Consultoria e mentora de líderes, e eu estou aqui hoje com o meu marido, Carlos Pereira. Consultor de tecnologia. É isso aí. Bom, pessoal, então faz um tempo, né, Carlos, que não viemos aqui. Né? Tivemos aí uma pequena pausa forçada, né, dos nossos encontros, nosso podcast. Hoje estou falando dia 3 de junho de 2024, só contextualizando para quem vê, porventura, esse episódio aí mais para frente. Né? Hoje o nosso tema é um tema talvez não muito agradável, mas necessário, é sobre gestão de crise. Gestão de crises e por que esse tema é sempre muito oportuno, né? Mas acho que vou dar um pouquinho de contexto aí para quem está assistindo. Nós estamos falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente teve recentemente aí um maior desastre climático do Rio Grande do Sul. Eu vou trazer alguns dados aqui até a data de hoje, tá? Dados publicados no dia 30 de maio na Agência Brasil. Nós tivemos a primeira grande chuva em 27 de abril e começou a se agravar dias depois, né? Completamos aí dia 30, pouco antes do dia 30 de maio, um mês. E como saldo dessa tragédia, né, até o dia 30 de maio, a gente já teve aí o registro de mais de 169 mortes, 806 feridos, 44 pessoas desaparecidas até o momento. Mais de 626 mil pessoas ainda não conseguiram voltar para suas residências, sendo que desse total, 45 mil estão morando temporariamente em um dos 645 abrigos emergenciais disponíveis no estado. Mais de 626 mil pessoas ainda não conseguiram voltar, sendo que... que já tinha colocado, né? E, então, assim, não teve... todo mundo, de alguma maneira, foi afetado, né, direta ou indiretamente. Então, a gente não poderia deixar de fazer aí esse episódio sobre esse tema, né, que é a gestão de crise. E, claro que, para esse nosso episódio, para trazer ainda mais credibilidade, né, a gente trouxe aí a nossa primeira convidada, né? A nossa primeira convidada, uma ilustre convidada, uma querida convidada, amiga, Lúcia Petrucci de Mello. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Lúcia. Oi, gente. Que legal te ter aqui. Que prazer estar aqui com vocês. Que honra ser a primeira convidada. Primeira convidada. É isso aí. E muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês falando de um tema que acho que as circunstâncias não são boas, né, que nos trazem a essa temática, mas é um assunto que eu gosto de conversar, então também é um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco desse conhecimento, dessa experiência nessa área. É isso aí. E a Lúcia, eu vou só fazer uma pequena apresentação e aí depois ela vai falar um pouquinho mais. A Lúcia, ela é psicóloga, né, assim como eu, mestre em psicologia social, com mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento humano e atuação em empresas multinacionais. E acho que depois ela vai falar um pouco, mas a Lúcia, ela é especialista em gestão de crises, exaustão e burnout. A Lúcia, agora ela está... Na verdade, ela não está aqui no Brasil, apesar de ser de Porto Alegre, né, Lúcia? Temos, então, uma convidada internacional. Ela está falando dos Estados Unidos, na Califórnia. E, enfim, Lúcia, acho que a primeira coisa, né, contar um pouquinho aí para nós da tua experiência em gestão de crise, como é que tu... qual é a tua relação, assim, só para o pessoal... Como é que tu te envolveste com isso? Como é que tu te envolveu com isso, exatamente? Como é que eu cheguei nisso, né? Isso. Sabe que foi algo totalmente não planejado na minha carreira, né? Trabalhar com gestão de crise ou ter essa experiência, né? Quando eu me formei psicóloga, comecei trabalhando direto com recursos humanos, fiquei por muitos anos trabalhando em RH, inclusive foi onde nos conhecemos, né, Ingrid, e aí de colegas de trabalho nos tornamos grandes amigas, mas fiquei muitos anos nessa área de gestão de recursos humanos, fazendo meu MBA, fazendo a minha carreira nisso. Eu tinha uma ideia, eu já tinha uma intenção de fazer mestrado, mas eu ainda não tinha certeza em que campo de estudo que eu faria, então foi algo que eu fui deixando acontecer. E é isso que as coisas acontecem, né?
sincronicidades da vida. Dado o momento, né, da minha carreira, foi ali por 2008, 2009, 2 colegas, amigas, também psicólogas, que já estavam muito envolvidas com essa temática de gestão de crises. Elas já estavam trabalhando, mas mais num campo clínico, né? Estavam trabalhando mais, inclusive, na área de hospital e na área de atendimento individual. Começaram a pensar de que forma que elas poderiam expandir essa atuação, né? E começaram a dizer, bom, quem sabe em empresas a gente não tem um campo interessante para atuação em gestão de crises e emergências. Mas elas não tinham know-how empresarial, elas tinham um know-how clínico, elas tinham um know-how de expertise clínica na temática. E aí, como nós éramos muito próximas, eu tinha já experiência em gestão de recursos humanos, mas também já tinha feito meu MBA. Elas me perguntaram, Lúcia, te interessa montar com a gente um plano, uma ideia de negócio, de consultoria, né, para essa finalidade? E eu super topei, porque eu estava num momento da minha carreira que eu estava desejando algumas mudanças, e eu achei super intrigante. Quando eu comecei a me apropriar desse plano de negócio, do que exatamente, como é que era esse serviço, a primeira coisa que a gente faz é justamente começar a pesquisar quem que trabalha com isso, o que faz. E aí já foi a minha primeira surpresa, porque isso a gente está falando lá de 2009, eu comecei a ver que não tinham consultorias com essa especialidade. Existiam diversos profissionais de segurança de trabalho, de compliance, de comunicação, que faziam serviços, vamos dizer assim, especializados, mas não uma consultoria especializada na gestão e na criação de protocolos de gestão de crise. Então, isso já me despertou ainda mais interesse. E aí nós começamos a montar, ficamos meses e meses montando ideias, né, para começar a experimentar, apresentar isso. E aí foi nesse momento que eu disse, bom, essa é uma boa temática para eu aproveitar e fazer um mestrado e me qualificar tecnicamente nesse assunto. Eu não queria me afastar muito da questão empresarial, então eu fiz o meu mestrado em saúde ocupacional, e aí veio o burnout, gestão do estresse, burnout, que era muito oportuno também para todo esse cenário de crise, né, que a gente estava engatinhando. Então eu cheguei nesse universo através de uma forma bem inusitada, não planejada, mas que me trouxe experiências ótimas, conhecimentos maravilhosos e que eu uso até hoje. No fim, a consultoria, a Âncora Consultoria, ela existiu por quase 5 anos, a gente fez treinamentos em diversas empresas, inclusive um treinamento para nós que foi muito marcante com a Força Aérea Brasileira, com as psicólogas da Força Aérea Brasileira, que a gente fez um treinamento de primeiros auxílios emocionais. E a gente teve um caso emblemático com uma empresa multinacional, em que nós tivemos essa prestação de serviço da construção de um protocolo de crises, que virou case, é uma empresa multinacional, então nós fizemos para a atuação dela no Brasil, né, foi dentro aí, mas virou case, e hoje na Alemanha eles usam o protocolo como modelo, em outros países do mundo eles usaram o protocolo como modelo para multiplicar isso dentro de toda a empresa. E aí depois se desfez a consultoria porque eu me mudei para os Estados Unidos, e as minhas outras 2 sócias, a Mariana Paranhos, que hoje também mora aqui nos Estados Unidos, e a Letícia, que hoje mora na Europa. Então aí acabou que geograficamente acabamos nos dispersando, e com isso a Âncora acabou também findando, mas deixa muita saudade, muito carinho. Entendi. E aí hoje, Lúcia, claro que a Lúcia é minha amiga, né? Enfim, inclusive me apresentou meu marido, depois é uma outra história, né? Que foi a maior contribuição. Dá um podcast. Foi a maior contribuição que ela poderia ter te dado. Enfim, né? Mas já daria um outro podcast. Mas, então, assim, Lúcia, e hoje, assim, tu estás trabalhando, eu sei, né? Mas acho que é legal também tu contar, né? Que o teu trabalho tem muito a ver com isso, né? No fim, essa minha experiência empresarial e de consultora nessa temática, quando eu me mudei para os Estados Unidos, em função de uma oportunidade profissional do meu marido, eu não quis voltar para a empresa, por circunstâncias da vida, do meu momento também, e comecei a fazer um investimento para trabalhar com mentoria, com coaching. E aí uso, então, né, justamente esse conhecimento de gestão de estresse, de crise, de exaustão, de burnout, e atendo profissionais, né, que estão aí passando por mudanças,
por crises ou por situações de burnout, justamente nesse processo de gestão e de recuperação, né? Ou de também aprender a lidar com esses momentos para superar esses momentos, garantindo sua qualidade de vida, saúde, né? Então, usando todas essas estratégias, técnicas que essas experiências me trouxeram, aplicando hoje num contexto mais individual e já não tão empresarial como era o caso. Entendi. Não, legal. E assim, né, Lúcia, uma pergunta para ti que falou muito desse protocolo, né, que tu implementou nessa multinacional, assim. Qual que tu acha que é a importância, assim, das empresas terem um protocolo, uma gestão de crise, né? Como é que eles podem se estruturar? É uma coisa que qualquer empresa pode ter, assim, acho que por que fazer, né, uma gestão de crises dentro das empresas, assim? Como é que tu vê isso aí? Toda empresa deveria ter, né? Então vamos começar, vou responder em duas partes a tua pergunta. Vamos começar por que é importante, ou qual é a importância de ter um plano de gestão de crises, um protocolo de gestão de crises. Tão importante quanto ter um plano de negócio, né? Uma empresa sem um plano de negócio, tu imagina que ela fica ali navegando à deriva, né? Na sua estratégia, no seu direcionamento de negócio. Qualquer política, procedimento dentro da empresa, o que visa? Visa orientar os profissionais de como devem proceder, o que é esperado que eles façam, né? Quais são as políticas para a empresa, para cada caso. Então, todos esses protocolos, políticas, procedimentos, planos, eles têm essa importância. E o protocolo de gerenciamento de crise, ele não é diferente, né? Para que as pessoas saibam o que fazer diante de um evento crítico, né? Ele dá toda uma preparação para a empresa de como proceder diante de incidentes, né? Que são inesperados. Eles visam minimizar os danos e as interferências no fluido do negócio, né? Um plano de gerenciamento de crise, ele vai procurar justamente minimizar esses impactos. Sempre vão ter impactos, então que a empresa consiga agir, responder de uma forma rápida e eficaz para impactar menos nos seus negócios, gerar menos prejuízo ou menos consequências negativas para a empresa, né? Então ele tem uma função muito estratégica, ele é extremamente importante nesse sentido também de organizar a empresa para como ela deve responder diante dessas situações. E aí a segunda parte, isso é importante. Por que ele é importante? Agora, como ele deve ser estruturado, isso pode depender... Cada empresa vai definir um modelo desse protocolo, porque ele contempla todo o protocolo de gerenciamento de crise, ele é multidisciplinar, né? Ele não pertence a um departamento, né? Então, assim, existem várias situações que podem ser consideradas crises. Isso é uma outra coisa importante da gente entender. O que é uma crise, né? Qualquer evento que interrompe o fluxo natural da empresa, de trabalho da empresa, pode ser considerado uma crise. A empresa está ali produzindo, gerando seu negócio, né, num fluxo de mês a mês, semana a semana, dia a dia. Pode acontecer algum evento que se interpõe e que impossibilita a empresa de fazer esse fluxo naturalmente. Pode ser, por exemplo, uma crise financeira, né? Que aí ocorre na necessidade de demissão em massa, de todo um replanejamento de produção, de recursos humanos, e isso gera uma crise em que tu tem que gerar comunicação, que tu tem que reacomodações. É ruim para quem sai, mas também é complicado para quem fica numa situação como essa. Acidentes, tanto de trabalho, como envolvendo clientes também, porque isso muito vai depender do negócio da empresa, né? A gente pode falar de empresas, por exemplo, farmacêuticas, setor de aviação, qualquer acidente que aconteça, que envolve muitas vezes os seus clientes, pode gerar uma crise gigante para a empresa. Então, assim, eventos climáticos, que são os que a gente, né, o que inclusive ocorreu agora aí no Rio Grande do Sul, que nos trouxe hoje aqui para o podcast para a gente conversar sobre esse tema. Eu, como tu bem dissesse, moro em Los Angeles, vocês moraram, né, um tempo no Chile. O que essas duas localidades têm em comum e que tem a ver com situações climáticas? São áreas de terremoto. Então, é natural que as empresas, estabelecimentos aqui, tanto no Chile, vocês, né, podem até dizer melhor do que eu, desde escolas, tem protocolos de como proceder diante de eventos como esses, né? Então, tudo isso é regrado ou é organizado nesses protocolos. A gente tem atentados terroristas que também geram protocolos. Então, as empresas, elas podem criar um grande
protocolo, em que aí dentro desse grande procedimento ela vai nortear situação a situação, ou ela pode criar um protocolo para cada situação, indiferente. Mas o mais importante é que a empresa tenha claro e consiga mapear quais são os riscos que estão inerentes ao seu negócio, a localidade que ela está inserida, as questões climáticas, territoriais, culturais, que de alguma forma representam um risco para ela. Ela pode mapear tudo isso e dizer, bom, vamos criar um grande guarda-chuva de procedimentos e criar especificidades para cada evento, ou a gente vai criar um procedimento para cada evento, e daí é realmente indiferente. O importante é ter. Sim. Uma das coisas uma das críticas, né, que se faz ao Estado do Rio Grande do Sul, né, ao governo de uma maneira geral, e Porto Alegre e afins, mas atingiu o Estado como um todo, foi exatamente a ausência aparente de um plano, né, de gestão de crise, certo? Porque ficaram muitas vezes em várias situações batendo cabeça para definir. E esse é o tipo de coisa que a gente só vê valor quando realmente as coisas acontecem, né? Quando a crise vem. Porque o que acontece, né? E o que aconteceu aqui no caso? É sempre bom ter esses planos, porque na hora em que tu menos está propício a pensar de forma clara, isso, é a hora que tu precisa poder agir. Se tu tem um plano, tu diz, não, cara, eu não vou pensar, eu vou executar o plano, certo? Exatamente. Agora, e o Rio Grande do Sul foi um exemplo de que isso não aconteceu, né? Isso. Nós não tínhamos um plano, né? E aí as pessoas saíram aí fazendo o seu melhor, né? Uhum. Contando ajuda uns dos outros e de voluntários e afins, porque o governo não, de todos os níveis não tinha um procedimento escrito para isso, né? Isso. E até hoje estão batendo cabeça. Então, essa é a importância. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Lúcia, então tu comentou assim, que a gestão de crise é importante para que o negócio, né, analise os riscos do negócio para criar um plano. Mas assim, o que eu percebi nesse movimento, né? Empresas que elas em si não foram afetadas, mas os funcionários foram afetados, né? Também é importante, nesse caso, ter ou seja, a gestão de crises é para qualquer empresa ou só para a empresa que realmente tenha riscos, né? O que tu acha, assim? Não sei. Toda empresa tem algum risco. Sim, pois é, não tem empresa que não tenha risco. Exatamente, não tem como não ter um risco, porque mesmo que seja uma empresa de tecnologia, que foi um ramo que eu trabalhei por muitos anos e foi onde nos conhecemos. A gente não fala de grandes riscos de acidente de trabalho ou de questões com clientes, ou mas assim, tu precisa entender que tu tá dentro de um prédio, que daqui a pouco as pessoas precisam sair, ou que elas situações que podem deixar elas vulneráveis. Então, assim, sim, relacionadas direto ao trabalho. Mas esse evento climático que vocês experienciaram aí no Rio Grande do Sul, ele não necessariamente afetou a empresa, como tu bem disseste, mas afetou a vida dos funcionários dessa empresa, né? E isso naturalmente afeta a empresa, porque as pessoas não podem ir trabalhar, porque as pessoas perdem, e aí a empresa perde a mão de obra, né? Isso, especialmente se a gente for falar de empresas que tem, por exemplo, mão de obra mais barata, pessoal que tem mais um salário mínimo, ou que tem um salário mais baixo, que tem menos recursos, ficam muito mais vulneráveis. A gente sabe que é uma população muito mais vulnerável em eventos como esse, são os mais afetados, né? Então, a empresa precisa também ter um plano de alguma coisa assim. O que a gente oferece para essas pessoas? Se a gente tem, por exemplo, políticas de amparo, ou se a gente tem coberturas de seguro que a gente já estende para os nossos funcionários, justamente minimizando eventuais riscos que essas pessoas possam ter, porque de alguma forma isso também está zelando pela empresa, se a gente for olhar sobre esse ponto de vista, né? Essa atenção, esse suporte, especialmente hoje em dia, com a mídia que a gente tem e a repercussão que todos esses eventos geram, a imagem da empresa também, né? Mesmo que ela diga, mas não fui eu, mas o que a empresa deu de acolhimento, deu de suporte material, mas assistencial também, né? Para essas famílias. Será que a empresa colocou à disposição, por exemplo, serviços de atendimento psicológico? As pessoas não simplesmente voltam a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Né? Então, são coisas que talvez, Ingrid, não necessariamente nessa situação dessa forma estejam dentro de um protocolo de crise, mas precisam estar dentro de políticas de recursos humanos. Claro. Né? Pra gente saber o que fazer. Inclusive, até, Lúcia, assim, tem uma empresa aqui ela não é aqui do Rio Grande do Sul, é uma multinacional do ramo florestal, né, que eu tenho uma cliente lá dentro, que eles
geraram muito rapidamente um protocolo sobre como lidar com funcionários, assim, e foi bem exatamente o que tu falou, né? Eles espalharam, treinaram líderes. Eu sei que, assim, identificaram quem eram as pessoas que estavam trabalhando como voluntários, quem eram as pessoas que tinham perdido tudo, né? Se movimentaram em 3 fases. Assim, era um negócio completamente... Ela me mandou, assim, eu não posso falar o nome da empresa, mas ela me mandou a cartilha que ela, como líder, recebeu. Um negócio completamente, assim, eu chego a me arrepiar de falar. Né? Um negócio super estruturado. Que e legal. Parecia que eles já estavam... Como tu disse, né? Eu já sei o que fazer, né? Então, muito, muito interessante. Agora, quer falar alguma coisa? Não, agora, e assim, né, Lúcia, como é que as empresas podem apoiar, né? Eu vi ali, nesse caso, essa minha cliente, né, algumas ações, assim, né? Mas como é que tu acha que as empresas podem apoiar os funcionários que direto ou indiretamente foram afetados, né? Acho que não teve quem não foi afetado, mas o que tu acha que as empresas podem fazer aí, né? Eu penso que uma vez que a empresa se coloque à disposição de fazer algo, né, ela tem que entender também que ela levanta expectativa nas pessoas, né, porque se ela se mostra disponível a ajudar, ela levanta expectativa nas pessoas. Então, a gente também pode dizer assim, eu quero ajudar, mas a gente, especialmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em decorrência de uma crise, e como trazendo para esse contexto, onde muitas perderam suas residências, perderam sua segurança, né, o lugar onde vivem, né, é necessário ouvir o que as pessoas precisam. Não dá para a gente ficar deduzindo o que elas precisam e a empresa ficar inventando um monte de coisas que, na verdade, daqui a pouco não estão atendendo as necessidades das pessoas, porque igual a empresa vai estar colocando energia naquilo, não vai atingir o objetivo e vai ser frustrante para todo mundo. Então, assim, se é para... Estou interessado em fazer algo, entender quais são as necessidades desses meus funcionários que foram afetados. São necessidades materiais, né? O que a gente pode oferecer em termos de assistência para reconstrução ou para um lugar temporário para acomodar a família desses funcionários enquanto... Não sei, né? Isso tudo precisa ser discutido na empresa. E também assistência psicológica, por exemplo, né? Colocar à disposição, dizer que a empresa tem para as pessoas e onde que elas podem encontrar. Esse aspecto de comunicação em momentos como esse é chave, né? Então, a empresa precisa comunicar com clareza, precisa comunicar com assertividade, não adianta vir, como tu trouxesse esse exemplo, né? Até fiquei intrigada, será que essa empresa que tu mencionou, que é teu cliente, eles já têm um plano, um protocolo de gerenciamento de crise em que dali eles conseguiram desdobrar essas ações? Porque muitas vezes, qual é o risco das empresas que não têm? Criar tudo do zero na hora da crise. Isso. Aí tu não tem uma resposta a tempo. Né? Aí tu vai oferecer uma solução quando as pessoas, na verdade, já solucionaram seus problemas sozinhas. Porque elas não vão ficar ali esperando a empresa trazer uma solução daqui a 3 meses, de onde eu vou ficar, do que eu vou fazer. Ela vai buscar os seus recursos. Então, precisa ser uma resposta rápida e precisa ser uma comunicação assertiva, direta e clara para as pessoas dizerem, é isso que simples, sabe? O protocolo de crise, ele está gerenciando algo complexo, mas ele precisa gerenciar isso de forma simples, porque se tu começa a criar 1000 empecilhos, caminhos, meios, burocracias para as pessoas, elas não chegam naquilo que elas precisam ter acesso. Isso, e eu acho que uma coisa importante só, não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda. 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos, tá. Uma coisa importante, Lúcia, que tu falou, né? Ouvir o que eles precisam. O protocolo dessa empresa está bem alinhado. A primeira coisa que eles fizeram, Lúcia, foi mandar um formulário para todo mundo e perguntar qual é a tua situação. Né? Tu é voluntário, o que tu precisa, o que tu perdeu, o que aconteceu. E aí eles formaram o comitê de ajuda psicológica, o comitê que ia ajudar na construção, o comitê que... Né? E aí eles iam direcionando as pessoas de acordo com as suas necessidades. Né? Então, certamente devem ter montado um protocolo que não foi certamente dava para ver pelo nível do negócio, que foi algo realmente preparado antes, né? E assim, Lúcia, tu poderia compartilhar aí alguns exemplos de empresas, né? Eu não sei se pode falar o nome ou não, né? Fica à vontade, que lidaram, né? Desculpa, bem com as crises, né? E o que a gente pode aprender aí com esses exemplos aí que já foram trazidos, né? Que já aconteceram.
Eu trouxe 2 cases até para compartilhar com vocês. Eles são cases públicos. Resolvi pegar cases públicos justamente para a gente poder falar nomes, falar dados. E estão todos disponíveis na internet, inclusive. Depois eu posso passar para vocês o link para vocês colocarem na descrição. Porque quem tiver interesse pode ver com mais detalhes, porque tem descrição, tem relatório sobre isso e são bem interessantes. Trouxe um de sucesso e um de insucesso, né? Porque com os cases de insucesso a gente aprende, às vezes, até mais do que com os de sucesso. Né? Mas um que foi, assim, um case emblemático, que até hoje, ele é antigo, ele é de 1982, mas ele é tão emblemático que até hoje ele é usado na Harvard Business School como um modelo de case de sucesso em gerenciamento de crise, que foi uma situação que aconteceu com a Johnson & Johnson, né, uma empresa farmacêutica, que é fabricante do Tylenol. Poxa, hoje em dia o Tylenol é super... Não sei se eu posso falar de marcas aqui, né, mas eu tô falando... Não tem problema. Mas é algo super popular, né? E em 1982, eles tiveram uma situação que sucedeu foram 7 pessoas morreram, né? Depois de tomar cápsulas do Tylenol. O que foi a primeira coisa que a empresa fez, independente de enquanto rolava a investigação, para saber procedência, poder se explicar imediatamente, o CEO mandou fazer algumas ações, né? Seguiu um protocolo. Entre eles, ele interrompeu toda a publicidade desses produtos, e eu acho que isso tem uma sensibilidade gigante, né, se a gente for analisar. Não adianta tu estar ali noticiando morte de pessoas por envenenamento de um produto, e aí na propaganda daquele jornal aparece lá a empresa com 1.000 pessoas sorrindo e todo mundo curado de um monte de coisa, né? Então é de uma sensibilidade a dizer, não, interrompe todas as publicidades em relação a isso. Eles fizeram mais de 450 mil mensagens em 1982, então não era bem e-mail, né? Mas os canais de comunicação, telefone, fax, né? Mas para a rede hospitalar dos Estados Unidos, hospitais, consultórios, clínicas, para suspender completamente o uso, né, desse medicamento enquanto não tivessem esclarecido o que tinha acontecido. Eles estabeleceram... interromperam a produção ali do conteúdo e a distribuição dele por um tempo também, né? E retiraram, enfim. E aí o próprio CEO, isso também é uma coisa importante, o próprio CEO da época, ele era o porta-voz de tudo que a empresa tinha que se comunicar. Tudo que fosse comunicado oficial da empresa era o próprio porta-voz. O CEO, era o próprio porta-voz. E isso também trouxe uma coisa de integridade e de sinceridade muito grande, sabe? Depois, com as investigações, se viu que não tinha nada a ver com a Johnson & Johnson. O que aconteceu? Foi uma situação bem pontual em Chicago, onde numa farmácia injetaram provavelmente um produto que era venenoso ali nos... Cápsulas? Não me lembro. Nas cápsulas, né? Fraudaram ali, né? Fraudaram as cápsulas. Exato. Mas, em momento algum, a empresa se omitiu, sabe? Do tipo, não, isso não é problema nosso, a gente não tem nada a ver com isso. Se mostrou solidária a todos. Claro que tem uma orientação jurídica, que é importante também numa gestão de crise, para nortear o que vai ser dito, mas sem se omitir, entende? Então, assim... Em função das ações feitas e em função do posicionamento da empresa e das comunicações que o CEO fez ao longo de todo o processo de investigação, isso se tornou um caso de sucesso. Claro. Então, temos aí esse case de sucesso da Johnson, bem interessante. Não sabia, né? E é incrível que em 1982, né? Tu comentou, eles tenham tido tamanha rapidez, né? Em resolver esse problema. E tu comentou que tinha um case de insucesso, né? Então... Conte como é que foi esse case aí de insucesso, de gestão de crise. Esse case de insucesso, que é também considerado aí um dos maiores cases de insucesso aqui nos Estados Unidos e que é bem pertinente com a nossa situação aí, que trouxe para essa temática, foi o furacão Katrina. O furacão Katrina foi um evento climático que aconteceu em 2005. Foi um furacão que atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos e inundou Nova Orleans. Foram 1.800 mortos e mais de 100 bilhões em danos materiais, essa catástrofe ambiental. Nossa. E tiveram uma sequência de
questões, né, desde o âmbito de prevenção e também depois de resposta à crise, que foram muito infelizes. Inclusive, esse case fez com que muitos estados americanos reorganizassem os seus gerenciamentos de crise também para questões de eventos climáticos, né? Então, que acredito que seja um pouco do que tenderá a acontecer aí no Brasil, assim esperamos, né? A gente precisa também aprender com os acontecimentos, né? Então, já tiveram falhas na questão de prevenção, ou de preparação ou prevenção. O que aconteceu? Né? Depois se identificou que haviam problemas bastante críticos em relação aos projetos dos diques que protegiam as cidades, né, que foram inundadas. Esses projetos, tecnicamente, eles estavam mal planejados, e aí quando as coisas precisaram acontecer, elas não aconteceram, elas não cumpriram, né, de forma suficiente, né, não deram conta, né, então a própria questão dos avisos de antecipação climática para que as pessoas possam se deslocar dos lugares que vão ficar em risco, né, foi precária, foi insuficiente, então as pessoas foram pegas desprevenidas, chegou um momento que não tinha mais como tu sair de carro, não puderam ser salvas. Isso que, bem como o Carlos comentou antes, aí no Rio Grande do Sul a gente teve uma mobilização nacional que, se não fosse a força popular, infelizmente os casos de morte seriam muito maiores, né? Então, assim, porque aí houve uma mobilização popular que permitiu, e talvez também, confesso que desconheço esses detalhes, pela geografia dali de Nova Orleans, talvez a coisa não tenha podido chegar esse socorro dessa forma, e foram mais de 1.800 mortos, né? Então, essas questões de prevenção se viu que poderia ter minimizado significativamente os impactos desse evento, por estar com os projetos de proteção dos diques melhores, né, melhor planejados, e a questão dos avisos de antecedência. Isso é uma coisa que hoje em dia, a gente está falando de 2005, né? Hoje em dia, isso é uma coisa que a gente tem aqui muito alerta climático. E às vezes, como bom brasileiro, né, que somos aqui, é aquela assim, nossa, mas que exagero, vai dar um vento e eles já estão nos avisando. E eles avisam, vai ter vento forte, vai ter chuva, vai ter possibilidade de alagamento. São muitos disparos por dia que a gente recebe em comunicação, né? Falta de treinamento, isso foi identificado também. As equipes da estrutura do poder público, né, que eram responsáveis pela gestão de crise, elas não tinham treinamento suficiente, elas ficaram batendo cabeça, não tinham clareza sobre quais eram as responsabilidades e as funções de cada área. Então, na hora da gestão de crise, elas ficaram batendo cabeça, isso atrasa as respostas, tomadas de decisões ficam afuniladas, e isso vai trazendo consequências. Então, falta de treinamento, problemas de comunicação, então essas áreas não estavam bem treinadas, não sabiam quais eram as suas responsabilidades, não se comunicaram bem entre si, né? Então, muitas coisas demoravam para chegar as informações onde deveriam chegar para que as pessoas pudessem tomar ação diante daquilo. Então, a gente tem, assim, erros no que poderiam ter prevenido que a coisa tivesse acontecido tivesse tido consequências desse tamanho, no durante, por uma falta de treinamento e problemas de comunicação, e no pós, porque tiveram problemas graves de administração dos recursos para reestabelecer, para reconstruir, né, essas cidades. Então, assim, muitos recursos colocados. Hoje, olha que coincidência agora, hoje eu ouvia um jornal aí do Brasil que eu acompanho, e justamente um engenheiro falando, olha, a gente precisa reconstruir pontes, mas não é só sair reconstruindo, se a gente reconstruir no mesmo lugar, vai voltar a ter um problema e vai levar a ponte de novo. Então a gente precisa replanejar tudo isso, e foi justamente isso que foi um dos problemas nesse case do furacão Katrina, porque muito dinheiro foi colocado em coisas que já não cabia ficar ali daquele mesmo jeito, né? Ou construíram um monte de habitações e as pessoas nunca foram morar lá, porque era um lugar que não era próprio para as pessoas morarem. Então, assim, foram bilhões de dólares e reinvestidos, e a gente está falando aqui de 100 bilhões de dólares de danos materiais, é muito maior até do que o governo do estado do Rio Grande do Sul estimou, pelo menos até o momento, né? E foram 10 anos de reconstrução para essa questão do furacão Katrina, foram 10 anos. Então, assim, muita coisa impactou também na
maneira de gestão de crises dos estados, do poder público, porque no fim das contas é quem precisa assumir isso, né? E identificar esses riscos e gerar esses planos de contingência e essa atuação. Bom, diante de situações como essas, quem são as áreas responsáveis, o que elas devem fazer, como elas devem se comunicar. Isso, né? É interessante isso, porque, na verdade, gestão de crise não é só quando a crise... não é só se antecipar, é uma vez que a crise esteja colocada, como é que eu lido com ela, né? Então, é tentar evitar, obviamente, para não chegar na crise, mas uma vez que ela esteja ali, então, falhou em todos os sentidos, né? Exato. Então, tu sabe, desculpa interromper vocês, mas tu sabe, só para fazer um comentário, uma das coisas que contribuiu muito para o meu trabalho quando eu entrei nessa questão da gestão de crises, de construir esses protocolos para essas empresas, eu tinha muita experiência, eu já tinha tido experiência em empresas de TI. E aí o Carlos aí entra, né, como profissional de TI, de tecnologia. Sabe, Carlos, uma das coisas que me deu mais subsídio para conseguir construir esses protocolos foi ter noções de gestão de projetos. É verdade. Sim. Não, é verdade. Não, sem dúvida. É verdade. Na verdade, quando tu estavas mencionando a questão de planos de crise, né, de gestão de crise, me veio à mente exatamente uma das áreas, né, que a gente trabalha em gestão de projeto, crise, que é a gestão de riscos, né? Riscos. Que é exatamente isso. A gente elenca quais são os riscos possíveis, possibilidades de acontecer, a gente define qual é a probabilidade daquilo acontecer, porque tu lida com probabilidades, qual é o custo que aquilo teria, e aí tu faz um plano de o que eu faço para evitar, que é um plano de mitigação, e o que eu faço caso aconteça, qual é o plano de contingência. E aí tu faz uma orçamentação para isso, né? E em função da probabilidade, tu define quanto de dinheiro tu tem que guardar para caso aquilo aconteça. Se for priorizado, obviamente, porque muitas vezes tu não tem condição de atender todos os potenciais riscos que existem, claro, né? A lista pode ser tão grande quanto a tua imaginação queira, né? Agora, tu trabalhas com probabilidade. Isso é uma prática da gestão de projeto. Então, é uma prática da gestão de projeto. É verdade. Mas legal. Bom, gente, eu sei que esse assunto aí a gente pode ficar aqui, né, Lúcia, muito tempo falando. É um assunto que também me agrada bastante, né? Eu e a Lúcia tivemos o prazer de trabalhar já em alguns projetos, né, Lúcia, disso. Né? Mas certamente aí a Lúcia tem muito mais know-how aí, até pelo trabalho dela agora, né? Mas eu te agradeço, Lúcia. Acho que foi bem legal, assim. Acho que ter essa visão, né, de que o gerenciamento de crises é um antes, durante e depois, né? Que ele não termina quando a situação de crise ela acaba, né? Que ele teria um posterior também, que eu acho que foi bem legal aí, né? E a questão dos protocolos, né? Que eu acho que também... E certamente, se não fosse os voluntários, né? Claro que a gente não pode minimizar aí o poder do governo, né? Mas a gente que estava aqui, a gente sentiu aí a força das pessoas, né? Se movimentando. Então, acho que foi por isso que talvez o Katrina não tenha tido tantas mortes, né? Até agora a gente ainda acho que não finalizou, né? Mas aí pouco menos de 200 pessoas aqui, mas acredito que esse número... provavelmente a expectativa é que esse número vai aumentar no momento, né? em que... Mas assim, de qualquer forma, eu acho que fica a lição, né? E fique ao menos a lição, né? E para quem está nos ouvindo e que é empresário, né? Que trabalha em empresas, que comecem a pensar nessas possibilidades, né? Isso. Que olhe para essa questão da gestão de riscos, que é isso, crie seus planos, né? E comece a pensar, porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, né? Então... Isso, ainda que a tua empresa não tenha, como a Lúcia falou, né? Ainda que a tua empresa não tenha um risco associado ao negócio, ela está dentro de um prédio, ela está dentro de um... Não, tudo, né? Se tu tem pessoas, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Então, assim... Exato. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer para isso, assim. Eu me lembro de fazer numa conta. Eu fazia parte de um grupo de gestão de uma conta grande. Nós trabalhávamos em 3 países, era um monte de gente. Nós tínhamos um plano de contingência, que é assim, se um dos nossos sites, porque a gente atendia um cliente, então assim, se um dos nossos sites cair amanhã, por exemplo, não tem link de internet, a gente não consegue falar, o Brasil Porto Alegre está fora, por qualquer razão, não me interessa qual, como é que a gente faz? E se acontecer a mesma coisa em outra cidade, entendeu? Nós tínhamos plano para isso. Claro. Como é que a gente resolve esse tipo de coisa, entendeu? O pessoal voava muito de avião. Se cai um avião, e um time agora nosso acabou.
Acabou. Exato. Não tem mais um time. Isso também pode fazer parte de um plano de gerenciamento de crise. Então... Vai viajar, vai botar todo mundo no mesmo avião, a liderança inteira da empresa vai junto. E se cai esse avião, acaba com toda a liderança da empresa? Isso é gestão de risco. Então tem esses aspectos, assim. Aí do teu plano de assim, e se acontecer, o que eu faço? Né? Como é que a gente faz? Quem que a gente atua? Quem que assume? Como é que paga? Como é que comunica? Aciona? Tem seguro? Não tem? Então tem uma série de coisas, né? E é isso, assim, é que a gente só vê depois que... Quando acontece, né? É que são assuntos super desagradáveis para tratar, isso né? Porque ninguém... E aí a gente tem dentro do Brasil uma questão cultural muito forte da coisa do... não fala que vai atrair, né? Mas a gente precisa perder isso, né? A gente precisa perder essa coisa de que falar é necessário para que a gente consiga antecipar ações do que a gente quer fazer em casos extremos. É aquela história, eu quero pagar seguro de casa para não usar, mas, né? Vai que se faça necessário. Então, como é que eu tenho um negócio que sustenta a minha família, né? De onde eu tiro renda e da minha renda da minha família inteira ou até de outras famílias, porque eu contrato pessoas e eu não faço um seguro, né, daquele estabelecimento. Então, quer dizer que se ele pega fogo, se ele imunda, eu perco tudo, né? Então, esses cuidados, essas coisas a gente precisa incorporar mais na nossa cultura. De dizer, eu preciso falar, é desagradável, ninguém quer, mas a gente precisa ter. Por quê? Porque eu preciso ter, se acontece alguma coisa, diretrizes do que as pessoas devem fazer. Isso é tão cultural, e claro, se não for da cultura, não vai refletir no Estado, não vai refletir nas empresas, né? Há um mês atrás, eu e o Ricardo aqui falávamos sobre a construção de um documento, que é tipo um testamento, mas justamente porque a gente mora num país longe da nossa família, né? Se acontece alguma coisa com a gente, as crianças... O que acontece com os meus filhos? Minha família toda está no Brasil. Se acontece alguma coisa, o que eu quero que aconteça com os meus filhos? O que eu quero que seja feito? E aí nós nos deparamos exatamente com isso. Mas é um assunto tão chato. É muito chato. Tu não quer prever esse cenário, mas tu também não pode deixar as pessoas que vão estar ali dando esse suporte desorientadas. E no âmbito empresarial é a mesma coisa. Ninguém tem condições de tomar decisões ou decidir o que fazer numa hora de crise. Porque se a gente for falar psicologicamente, as pessoas perdem a capacidade analítica diante de uma situação de extremo estresse e tensão. Então, o protocolo, ele justamente vai dizer assim, segue isso aqui, faz passo a passo, é mecânico, realiza. E a chance de dar certo, ou a chance de minimizar problemas é muito maior. E tu tem toda a razão, Lúcia. Tu sabe que o meu irmão mora no Texas e ele passou por isso. Ele foi viajar, é interessante, ele foi viajar e ele falou para a mulher dele, escuta, e se nós dois morremos na viagem? Né? E nós aqui nos Estados Unidos e tal. E aí ele fez o documento. E quando eu recebi aquele documento, porque, enfim, mencionava o meu nome ali, a sensação que te dá frente àquilo ali é muito ruim. Né? E aí, depois, no mesmo momento, eu e o Carlos fomos viajar e também tomamos as mesmas providências, né? Porque a gente foi viajar sem nosso filho, pegar carro, pegar avião. E aí, bom, o que se faz aí, né? E realmente, tu tem toda a razão, é um assunto muito desagradável, né? De se falar, mas, enfim, né? É uma coisa que é necessária, né? Eu acho que gestão de crises é isso aí. Valeu. Mas legal. Mas, gente, estamos aqui terminando. Hoje passamos um pouquinho, mas acho que o assunto valia a pena, né? Lúcia, mais uma vez. Obrigado, Lúcia. Muito obrigada. Foi um prazer, foi maravilhoso, né? A especialista em crise aqui. Então, obrigada a vocês, um prazer estar aqui com vocês. Sou fã do podcast, assisto todos os episódios e uma honra estar aqui. Que legal. Então tá, Lúcia, muito obrigada. E, pessoal, curtem, compartilhem, né? Eu vou colocar aqui o arroba da Lúcia aqui embaixo, enfim, os dados dela e falamos aí no próximo. Até mais. Valeu.